presente que nós temos, que nós recebemos. Então esqueceu o passado e trabalhar para frente para resgatar logo todas essas dívidas. E ele diz mais uma coisa sobre a reencarnação importantíssima, que é o seguinte: a providência misericordiosa, né? Quer dizer, a reencarnação é uma prova da misericórdia de Deus. Se nós pensarmos na maioria das outras teorias que explicam a vida, elas são terríveis. Para umas, por exemplo, nós temos 80 anos de vida. Acabou, você tem 3 opções: inferno, purgatório e céu. E acabou. Já imaginou passar o resto da vida desse jeito? Não é uma teoria que amedronta. Não, essa não é a teoria espírita. Essa não é o ensinamento da doutrina espírita. É por isso que Deus é misericordioso. Ele nos dá outras oportunidades. Ô, meu filho, não deu nessa, né? Vamos ver se você melhora na próxima, né? Mas vamos melhorar, vamos trabalhar mais, tal. E dá outra oportunidade para a gente. A misericórdia divina. Deus é justiça. Fez, vai pagar. Está devendo, vai pagar. O último centavo. Mas tem a justiça. Não é? Que ele divide para a gente em várias parcelas, se a gente precisar. Depende de nós. Mas eu queria chamar uma outra atenção também para esse trecho aqui, que são essas palavrinhas em verde, né? Um autor, né, da envergadura do Emmanuel, naturalmente que tem um vocabulário muito rico e que vai usar palavras que nós não estamos acostumados com elas. E muitas vezes a gente passa por cima, né? Por exemplo, volição em Sanches. Eu não me lembro de ter ouvido falar desse negócio em Sanches. Aí o que tem que fazer? Tem que ir no dicionário, né? Tem que ir no dicionário, primeiro para enriquecer o vocabulário. E segundo, porque às vezes, se nós perdemos uma palavra, nós podemos perder a história. Nós podemos perder grande parte do tema que está sendo traçado para nós. Então nós temos sim que ir ao dicionário. Muitas vezes a gente quer terminar logo a leitura. Não tem sentido terminar logo a leitura. Paulo Freire, né, esse grande educador brasileiro, disse uma coisa muito interessante. Fala assim, que conhecimento não se mede com fita métrica. Quantos livros você leu esse ano? Eu li 20. Meio metro de conhecimento. Não tem nada a ver. Leio 20, mas não lembro de nenhum deles. E daí? O que adiantou ler 20? Seria melhor ter lido 2, mas que você tivesse aprendido realmente. Então, não é a quantidade que é importante. O importante é a qualidade da leitura. Então, uma das formas de aumentar essa qualidade de leitura é justamente indo atrás das palavras. Uma forma de a gente aprender cada vez mais, enriquecer o nosso vocabulário. E finalmente, né, mais à frente, quando o Paulo está conversando com Alcione, há mais um argumento para a reencarnação. O Paulo está lá meio choroso, ela fala assim, mas pense nos outros que nem ainda obtiveram a dádiva da reencarnação, já foi autorizada a reencarnar. E as outras pessoas que ainda nem tiveram essa autorização. Ou seja, reencarnar não é assim, agora vem você, agora vai ser, vai lá, pula lá. Não é assim, não é? Uma fila, a fila é grande, tem que ter senha. E às vezes a nossa vez demora. Não é assim de uma hora para outra. Então tem que aproveitar uma dádiva. Tem que aproveitar. A fila do lado de lá, pelo que dizem, não é? É muito grande. E esse tema é tão importante, mas tão importante, que ele aparece em todas as obras básicas. Em todas as obras básicas de Allan Kardec, ela aparece. Não só nas obras básicas do Kardec, nas outras também. Inclusive no Livro dos Espíritos nós temos um capítulo específico só sobre a reencarnação, que é uma das bases da doutrina espírita. Não é uma novidade, mas reencarnação cíclica e evolutiva, isso são poucas. Não é qualquer uma não. Pensava assim, tinha metempsicose que voltava em animais e tal, né? Então é uma ideia relativamente genuína da doutrina, nesse sentido, cíclica e evolutiva. Não é só questão de ser reencarnação, né? Muito bem, e aqui na pergunta 167 do Livro dos Espíritos, né, vai mostrar pra gente para que serve a reencarnação? Para expiar, né, para resgatar as nossas dívidas. É muito importante, é preciosa demais. Então nós temos que realmente trabalhar, né, e ter essa consciência. E, paralelamente a esse tema da reencarnação, como se fosse um subtema, tem o tema do esquecimento, que vem agora através da personagem Menandro.
o primeiro vem pelas várias vozes, né, o medo da reencarnação, e o Pólux assumiu uma voz trabalhando com a gente o tema da reencarnação. Mas agora é o Menandro que coloca um subtema, vamos dizer assim, que é a ideia do esquecimento. E ele fala uma coisa muitíssimo interessante, né? Ele fala, mas vamos por partes. Ele fala assim, ó, o que mais me impressiona, proclamava um companheiro, é o fantasma do esquecimento que nos obscurece o espírito lá na Terra. Então, novamente, eu chamo a nossa atenção para essa figura que o Emmanuel faz, né? O fantasma do esquecimento. É uma metáfora, né? Ele poderia ter falado simplesmente, ó, o que mais me impressiona, proclamava um companheiro, é o esquecimento que nos obscurece o espírito. Poderia ser assim. Poderia. Mas isso é literatura, isso é trabalho com a linguagem. Então ele faz uma metáfora, o fantasma do esquecimento. De tal maneira que todas as ideias que nós temos de fantasma, não é? Todas aquelas ideias clássicas de fantasma, todas aquelas ideias negativas de fantasma, agora se juntam à ideia de esquecimento. E nós, leitores, visualizamos o tamanho do medo que a personagem está sentindo, né? Que é o fantasma. Mas ele diz mais. Antes da experiência, arquitetamos 1000 projetos de esforço, dedicação, perseverança. Somos ricos de preciosas intenções. Mas, chegado o momento de as executar, revelamos as mesmas fraquezas ou incidimos nas mesmas faltas que nos compeliram aos desfiladeiros do crime e das reparações cruéis, reparações acerbas. Muito bem. Aqui eu coloquei esse trecho também para falar sobre um item que eu acho muito importante e que eu considero um erro, tanto dentro do movimento espírita quanto fora do movimento espírita. Por exemplo, uma vez eu ouvi um orador dizer o seguinte, ó, quando vocês lerem Paulo Estevam, vocês leram, mas não lê com um simples romance, não. Não existe isso. Não existe simples romance. Ou é romance ou não é. Simples não pode ser. Romance simples é contraditório. Porque um romance é sempre complexo. É sempre povoado de temas. Sempre povoado de questões existenciais extremamente profundas. E que o autor está lançando para nós. Numa outra ocasião, um colega meu, que é professor da área de administração e economia, ele disse a seguinte preciosidade. Quando eu estou descansado e que eu quero estudar, eu vou ler Marx. Agora, quando eu quero, assim, quando eu estou muito, não estou com vontade de estudar, aí eu vou ler um romance mesmo, vou ler Machado de Assis. Isso é um outro absurdo, não é? Vamos meditar um pouquinho nisso aqui. O que o Menandro está dizendo para a gente? O Menandro está dizendo para a gente o seguinte, ó, antes de você, eu, né, sou leitor lá, Osíris, esse é o que ele está falando. Osíris, antes de você descer aqui na Terra, você fez compromissos lá. E agora? O que você está vivendo aqui, do jeito que você está vivendo aqui, será que está correspondendo aos compromissos que você fez lá? Isso é diversão? Uma pergunta dessa é diversão? Só se o senso de humor da pessoa for muito defasado, muito ruim. Essa pergunta é da maior gravidade possível. Através da personagem, o Emmanuel está falando assim, meu querido, o que você está fazendo na sua vida? É isso, é um chacoalhão. E esse chacoalhão aqui está na primeira e na segunda página. Nós temos mais 532 páginas na minha edição para frente. Então isso não é diversão. Isso não é brincadeirinha, vou ler um romancezinho agora. Vamos lá, uma historinha. Não é? Porque a gente tem que perceber justamente os temas que a personagem está passando para a gente. E a gente se colocar no lugar da personagem, o que eu faria? Por exemplo, a Suzana. O que eu faria no lugar da Suzana? Será que eu agiria como ela agiu, separando aquele casal, só porque eu gostava do Cirilo, e o Cirilo não gostava de mim? Será que eu agiria assim? E quando ela tem a oportunidade, que tem a varíola, e as pessoas vão passando, né, e recolhendo as pessoas que tinham varíola, e a epidemia foi tão grande, que antes de morrer, o pessoal já pegava e jogava na vala comum. E teve uma hora, quando a Suzana chega,
as pessoas estão vindo para pegar. O pai já estava morto, né, o Inácio de Oviedo, e a Madalena. E a Suzana fala assim, nossa, deixa ou não deixo? Porque era o que ela queria. Mas nesse momento, ela resiste. E ela não entrega a Madalena, para ela resolver o problema direto dela. Mas ela resiste. Então, o que o narrador está passando para a gente? Não está contando só uma historinha. Está perguntando o seguinte, e você? O que nós faríamos numa situação assim? É claro que essa é uma situação extrema, mas tem situações menos extremas. Não é? O que nós faríamos? É isso. Então, o romance é esse. O romance é essa pluralidade de temas que nos questiona, que nos leva a pensar sobre nós mesmos. Será que eu sou tão egoísta quanto a Suzana? Será que eu sou tão ciumento quanto a Suzana? Quanto o Antero de Oviedo? Como é que esses sentimentos se comportam dentro de mim? Ou seja, o romance, qual que é o objeto do romance? Quando o autor escreve um romance, ele escreve um romance para investigar o quê? Para investigar a alma humana. O objeto da literatura é o ser humano. Mesmo quando ele escreve de animais, vamos pegar lá a historinha do cordeiro e do lobo. O cordeiro fala? Não. O lobo fala? Não. Está falando de quem? Está falando de nós. Quando o Neio Lúcio escreve lá as parábolas dele, né, as historinhas dele do carneiro, por exemplo, eu lembrei agora do carneiro nervoso. O carneiro não queria ser carneiro, né, queria ser outra coisa. Será que ele está falando de carneiro? Não, está falando de nós. Que muitas vezes nós também não estamos contentes com a nossa pele, com o nosso cabelo, com não sei lá o quê. É isso que está falando. Então o objeto da literatura é o ser humano, ou seja, é uma possibilidade de nos conhecermos através do outro, através da personagem. Então, não é uma diversão, e é de uma complexidade muito grande. Tem mais 5 minutinhos? Já estou terminando aqui. Bom, deixa eu passar aqui essa questão do esquecimento. Vou destacar algumas coisas aqui. Aqui tem uma parte interessante, né? Porque o Pólux está conversando com a Alcíone. E o Pólux fala assim, nossa, mas eu não sou como você, né? Você já é um anjo. E a Alcíone fala assim, não, mas peraí, eu também já caí várias vezes. Então esse é um tema muito interessante, né? A gente retoma, por exemplo, as perguntas do Livro dos Espíritos, em que os Espíritos nos respondem, né? Respondem que nós somos criados simples e ignorantes, todos nós. A Alcíone não chegou nesse nível de graça. Ela também, né, passou pelos percalços que nós estamos passando. Jesus, a mesma coisa. Não há privilégio, senão Deus não seria justo. Não é? Então esse é um ponto bastante interessante. E na pergunta 540 do Livro dos Espíritos, a resposta é muito bonita, né? Porque fala assim, é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo até o arcanjo, porque este começou por aquilo. Ou seja, a complexidade da evolução é tamanha que nós não nascemos, vamos dizer assim, entre aspas, né? Nós não saímos do Criador como espírito. Quando fala simples e ignorante, é simples e ignorante no nível atômico. É desde lá que o princípio inteligente começa. E o Leon Denis, extremamente inspirado, vai falar isso de uma outra forma, né? Uma forma mais poética. A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Esse é o processo de evolução. Essa é a complexidade, né, da doutrina espírita que vai passando para a gente. Mas e aqueles que seguiram o caminho no balde? Resposta: eles vão chegar também na evolução total, na evolução perfeita, na perfectibilidade a que a criatura está sujeita. Não é? Nós nunca seremos o Criador, obviamente. Então a nossa perfeição é uma perfeição relativa. Todos vamos chegar, mas a eternidade é mais longa. Interessante, né? Porque a eternidade já não tem maior que isso, né? Mas a deles vai ser mais longa. Por quê? Mais sofrimento. Né? Quer errar? Vai errando. Vai sofrer mais e vai demorar muito mais para chegar. E aí ela fala uma coisa interessante que nós temos que observar, não é?
a reencarnação, a problemática da existência na Terra, não pelo cálice de remédio, mas sim pela virtude curativa. Então, é nesse sentido, não que nós somos masoquistas, né, nós espíritas, é que nós somos felizes de estarmos aqui e muitas vezes sofrendo contrariedades. Por quê? Porque estão resgatando dívida. É igual a gente pagar o carnê lá do Magazine Luiza, a gente fica feliz quando quita. É a mesma coisa. Mesma coisa não. É ainda melhor pagar essa dívida, que é uma dívida de consciência. É por isso que a gente tem que valorizar pela virtude curativa. Então, na realidade, isso aqui é uma festa, né? Isso é uma festa, tudo isso que a gente passa, todas essas dores é bom demais, porque está só encurtando as nossas dívidas. E ela termina assim: dá combate a ti mesmo. Isso também é importante, né? A gente perceber o que é esse ensinamento que ela traz para a gente. Ou seja, nós, na verdade, nós somos o nosso pior inimigo. Nós é que temos que combater as nossas más tendências. Não adianta jogar a culpa para os outros. A culpa é nossa, sempre nós, né? de todo o sofrimento. Ou fizemos agora, ou fizemos na encarnação passada. Senão Deus não seria justo, né? E então o Polis vai sofrendo um processo, né, de entorpecimento, porque os mentores, né, que estão cuidando da sua reencarnação já chegaram, e a Alcione vai conversando com ele, né, passando a mão nos seus cabelos, dá a impressão, muito importante, que está dando um passe nele, né, acalmando, até que ele dorme, e ela entrega, né, para os mentores. E olha só o que ela diz, né, uma parte bastante romântica desse primeiro capítulo, né? Quando ela entrega, ela fala assim: irmãos, não esqueçais de que vos confio um tesouro. Vou tomar cuidado, né? Isso aqui não é assim, estão levando qualquer um, não, estão levando, né, o meu amado, é a alma gêmea dela, né? Que ela, como ela deixa, como ela fala. E aí ela segue para o outro plano. Ela está num plano denso, um plano umbralino, né, em que ela vai para encontrar com o Pollux. E ela sai desse plano agora e volta para a sua morada, que, segundo o narrador, né, ela habita justamente no sistema de Sírios, onde ela desenvolve um trabalho. E aí a descrição, obviamente, é maravilhosa, né? Então tem 3 sóis. Aí a gente fica imaginando, né? Imagina se um sol que nós temos já é bonito, imagine 3 sóis. E ela vai descrevendo as construções belíssimas que tem lá. E lá não tem, eles não andam, né? Eles flutuam, na realidade são seres angelicais. Essa é a altitude da Alcione, né? E ela pede para reencarnar. Ela quer reencarnar para ajudar o Pollux. E o Antênio fala assim: ó, você tem certeza que você quer ir? Porque mesmo na sua evolução, as leis da Terra são pesadas. Você não quer ficar aqui ajudando? Mas ela dá um outro argumento, que ela não quer voltar apenas pelo Pollux. Ela quer voltar por aquela família, aquele grupo familiar que ela já ajudou há 16 séculos, quando era ela Célia, e que não adiantou, né? Então agora ela volta para ajudar novamente o grupo familiar. Então esse argumento convence o coordenador de onde ela estava, né, que é o Antênio, e o Antênio então consente que ela reencarne, mas sem antes fazer uma advertência. Olha lá, conheço numerosos irmãos que depois de pedirem missões arriscadas como esta, voltaram onerados de 1000 problemas a resolver, retardando assim preciosas aquisições. Aqui, se a gente ler rapidamente, a gente pode incorrer num erro de achar que a Alcione pode retrogradar. Isso não existe. Nós sabemos pelo livro dos Espíritos que o espírito não retrograda, no máximo ele estaciona. Mas o que aconteceria com ela então? Adquiriria dívidas, ela continua no mesmo patamar evolutivo, mas aí assume outros compromissos e vai precisar pagar todos eles. Eu queria retardar, se isso acontecesse, não foi o que aconteceu, né? Mas se isso acontecesse era isso. Não uma volta, né, ao que ela já foi antes, ela jamais voltaria. Bom, e aí no finalzinho do capítulo, né, ele diz o seguinte, porque ela está saindo, porque o Antênio fala uma coisa muito interessante, ó, Alcione, é o seguinte: então
já que você vai reencarnar, eu calculo mais ou menos em 10 anos para você se adaptar ao planeta Terra. 10 anos. Então você já pode começar de agora já. Então ela vem, né, para ficar aqui durante 10 anos, para a gente ter uma noção da distância vibratória, da distância evolutiva desse espírito. 10 anos para se adaptar ao sistema terrestre, para depois ser possível a reencarnação. Então, os amigos que estão voltando dos sistemas sírios, né, do lugar que ela está trabalhando, que eles trabalham com harmonia, né, ele explica muito o que é isso, mas trabalha com música. Eles estão voltando e ela está indo. E aí um fala espantado assim, né, logo. Quem é que vai lá, né? Aí o Antênio responde: é Alcione, que se propôs novo trabalho entre os espíritos encarnados na Terra. Que dizes? Indagou tomado de espanto. A gente tem também uma noção de como isso é complicado mesmo, né? Nós estamos num planeta, no segundo degrau da evolução, é uma situação complicada. Por isso que nós temos que trabalhar, né, e aproveitar o máximo possível essa reencarnação. E ele fala, ó, ela só vai por causa do amor, né? Então só o amor poderia compeli-la a permanecer ausente do nosso amado lar. E eu achei interessante porque em letra maiúscula mesmo que está, né? Quer dizer, é amado lar, né? Então a valorização que eles têm do seu próprio lar, né? Que é com letra maiúscula mesmo, e tanta a evolução. De modo que o que nós temos nesse capítulo? Né? Nós temos dois movimentos que resumem basicamente o romance todo. Nós temos a luz de Alcione, sai da luz e vai para a sombra, né? Relativamente à luz de Sirius para a Terra, passando pelo umbral. E qual que é o objetivo dessa descida? Né? Nós temos uma descida. Qual que é o objetivo? Não só dela, mas mesmo quem está no umbral, né, e vai para a Terra reencarnando, ou seja, densificando-se ainda mais, qual que é o objetivo? É fazer o caminho de volta. Né? É fazer o caminho de volta. Aliás, esse é o percurso, vamos dizer assim, espacial de todos nós. Né? De nós voltarmos, ascendermos, né, superarmos essa condição em que nós nos encontramos por livre e espontânea vontade. E então nós vemos o seguinte, esses são alguns temas, né? Pulei alguns, trabalhei apenas alguns temas aqui, mas há uma pluralidade de temas no capítulo, que eu percebi, outro leitor vai perceber outros temas ainda, depende muito da leitura que cada um faz. Daí a riqueza de todo o romance, daí a riqueza da literatura. Por exemplo, fala do esquecimento passado, faixa vibratória, fala da questão da alma gêmea, fala do poder da prece, fala da teoria e prática, não basta só conhecer. Paulo conhecia muito Jesus e Alcione pensa, né, que gostaria que chegasse o momento em que ele praticasse a vivência com Jesus. E é para isso que está sendo a reencarnação dele. Fala da misericórdia divina que permite o recomeço. Fala que nós somos criados simples e ignorantes. Fala do valor do sofrimento, outro tema. Fala dos processos reencarnatórios, fala do peso da carne. Ou seja, há uma infinidade de temas só no primeiro capítulo, mas nós temos 14. Isso para a gente assim, ter uma pequena ideia de como é a riqueza da literatura. E que nós temos que ler e tentar aprender o máximo dessa riqueza. Não podemos chegar a ler um romance, ou um conto, ou um poema, simplesmente para perceber a história. Nós temos que perceber a história, nós temos que perceber os temas que estão nessa história, e nós temos que perceber a própria linguagem. É assim que a gente lê um romance. E isso é a complexidade do romance. Era mais ou menos isso que eu tinha falado para vocês. Eu agradeço mais uma vez o convite, mais uma vez a oportunidade de estar aqui no Grupo Espírita Prece, né? E é isso. Obrigado.